Olá você, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Espero que esteja tudo bem com você nessa manhã de sexta-feira, dia 10 de agosto. E nesse dia, é um dia muito especial, porque nós comemoramos o dia do diácono. Quem é o diácono? É aquele que está a serviço da igreja, aquele que ajuda o bispo, o padre e também tem esse ministério específico na vida da igreja, que é de levar a palavra de Deus, levar Jesus eucarístico aos irmãos mais afastados, aqueles irmãos acamados, irmãos doentes. Então, é um verdadeiro servo. Por isso, fique conosco para que nós possamos rezar por esses nossos irmãos e também vamos conhecer hoje no nosso programa o patrono dos diáconos. Ele que também era diácono em Roma e doou a sua vida por causa do Evangelho, então por isso que ele se tornou o patrono dos diáconos. Então vamos conhecer agora já, de imediato, a vida de São Lourenço, diácono. São Lourenço servia a Deus na Igreja de Roma. Festejamos neste dia a vida de santidade e martírio do diácono que nem chicotes, algozes, chamas, tormentos e correntes puderam contra sua fé e amor ao Cristo. Lourenço, espanhol, foi um diácono de bom humor que servia a Deus na Igreja de Roma durante meados do século III. São Lourenço era responsável pela administração dos bens da Igreja que sustentava muitos necessitados. Diante da perseguição do imperador Valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da igreja. Para isto, o santo diácono pediu um prazo, o qual foi suficiente para reunir no átrio os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos, todos os que a igreja socorria, e no fim do prazo, com bom humor, disse: "Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte." Sentindo-se iludido, o prefeito sujeitou o santo a diversos tormentos, até colocá-lo sobre um braseiro ardente. São Lourenço sofreu martírio em 258. Não parava de interceder por todos, e mesmo assim encontrou no Espírito Santo força para dizer no auge do sofrimento na grelha: "Vira-me, que já estou bem assado deste lado." A Roma cristã venera o santo espanhol com a mesma veneração e respeito com que honra seus primeiros apóstolos. Depois de São Pedro e São Paulo, a festa de São Lourenço foi a maior da antiga liturgia romana. São Lourenço, rogai por nós. Acabamos de conhecer um breve resumo da vida de São Lourenço e nós vimos que ele tinha uma grande amizade com o Papa Sisto II. E ele também administrava a igreja. O diácono também tem essa missão de administrar a igreja, seja na parte econômica, como também na parte espiritual. E a função do diácono, de São Lourenço e também dos diáconos, é cuidar das pessoas necessitadas, cuidar dos doentes, cuidar também das viúvas e dos órfãos. Rezemos no dia de hoje para que todos os diáconos possam se esforçar a se assemelhar cada vez mais a testemunhar Jesus como Lourenço. Como nós ouvimos nesse breve relato, Lourenço, ele foi martirizado, ele que foi jogado em cima de um braseiro e lá eles pensavam que queimando o corpo de Lourenço, ele ia negar rapidinho a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, tendo o seu corpo queimado uma parte, ele pede para que vire do outro lado para continuar queimando. Olha que graça que esse homem tem, que fé esse homem tinha para testemunhar Jesus Cristo. Que assim os diáconos e todos nós possamos verdadeiramente testemunhar com muita alegria, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, o nome de Jesus Cristo, que com certeza vem salvar a cada um de nós, que é aquela mão estendida para nos ajudar, para nos levar ao reino dos céus. São Lourenço, rogai por nós. Convido você, meu irmão, minha irmã, para assim estar atento a essa meditação da palavra de Deus que nós vamos fazer agora. Se você está muito distraída aí na sua casa, tem outros barulhos, você está em pé, correndo, eu peço que você sente para ouvir agora e meditar a palavra de Deus conosco aqui no nosso programa. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Na passagem de hoje, Jesus
fala dessa realidade. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua sendo apenas um grão de trigo. E aquele que apega a sua vida, ele vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa do Evangelho e por causa do próprio Cristo, vai encontrar a salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós possamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui no Evangelho. Que ele está falando de si próprio, que ele é essa grande semente do reino de Deus. Jesus é a semente que o Pai planta na terra para gerar a salvação a cada um de nós. Jesus está falando da sua realidade, da sua morte. Ele que vai ser colocado, ser sepultado, mas 3 dias ele vai ressuscitar para dar a salvação eterna a cada um de nós. Não só ele, mas se nós nos tornamos seus discípulos, também nós precisamos fazer esse mesmo processo acontecer na vida de cada um de nós. Também nós somos sementes de Deus, que Deus vai plantar um dia na terra para que possamos produzir bons frutos. Eis então a missão nossa de ir nos preparando para este grande momento. Um exemplo disso é olhando para a vida do santo de hoje, Lourenço. Ele que viveu a sua vida, foi batizado, foi se consagrando cada vez mais, imitando ao Cristo, de ser essa boa semente que foi plantada ali, naquela chama, no fogo ardente. Ele entrega a sua vida e nasce para Deus. Que cada um de nós possamos assim nos preparar para os momentos de dificuldades. Infelizmente nós temos muitas pessoas pregando que não podemos sofrer, que precisamos fugir do sofrimento, pare de sofrer, que isso não é a realidade do cristão. Pelo contrário, se a gente vai ler a palavra de Deus, ela sempre vai pedindo para que nós possamos assumir a nossa cruz, tomar o nosso sofrimento, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ou seja, nós precisamos viver essa dimensão do sacrifício. A missa nada mais é do que a renovação desse sacrifício de Cristo, mas a celebração também desse sacrifício diário que cada um de nós precisamos fazer na nossa vida para ir aos poucos nos entregando a Jesus, para chegar o grande momento de nós fazermos essa plena comunhão com o Senhor. Que nós nos sintamos essa semente boa, abençoada por Deus, que temos um potencial para realmente produzir bons frutos aqui nessa vida e ainda mais na vida futura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegou a hora de nós fazermos então a oração de consagração, pedindo então que Santa Rita interceda a proteção, a bênção de Deus na vida de cada um de nós. Acompanhemos com muita fé esta oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Depois de ter consagrado a nossa vida, vamos agora partir para essa bênção da água. Com certeza você já deve ter preparado essa água cristalina, essa água pura, para que você possa utilizar aí como um sacramental da presença de Deus. Que você, ao tomar essa água, sinta a presença de Deus. Sinta-se cada vez mais comprometida com o seu batismo, que é de fazer cada vez mais a vontade de Deus na sua vida. Que ela te ajude a se aproximar também
dos sacramentos, também do sacramento da penitência, onde você pode lavar os seus pecados e assim se tornar cada vez mais pura para fazer a vontade de Deus na sua vida. Então acompanhe com muita fé esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Sábado às 18 horas, Santa Missa na Capela Bom Jesus. Às 19h30, Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. No domingo, Missa na Matriz às 7 horas da manhã e às 19h30. No dia 26 de agosto, teremos preparação para pais e padrinhos para o batismo. Inicia-se com a missa e termina às 11h45 da manhã. O sacramento do batismo será no mesmo dia, na missa das 19h30. Estamos chegando ao final de mais um programa e também de uma semana. E como vocês sabem, estamos no mês vocacional. E o segundo final de semana desse mês, nós vamos rezar pela família, pelos pais. Então vamos, nesse programa, já desde agora, da sexta-feira, dar a bênção para todos os pais que assistem o nosso programa, para você que prestigia o nosso programa, para todos os pais do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, abençoe todos os pais deste mundo, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um bom final de semana e até segunda-feira com mais um programa diário espiritual.